Olá, pessoal. Ó, gente, como vocês viram aí no outro vídeo, nós colhemos mangarito. Aí eu vou mostrar para vocês uma das formas de aproveitamento do mangarito. Eu vou fazer pão de mangarito para o seu Zé. Seu Zé tá numa dificuldade danada com a alimentação, porque ele ficou celíaco, né? Não pode nem passar perto de nada que tem glúten. Outro dia ele insistiu em tentar para ver. Comeu yakisoba, passou muito mal mesmo, assim, foi desesperador. E a gente precisa otimizar a nutrição dele, né? Seguindo as orientações lá que a nutricionista deu, precisa melhorar, né? Não melhorar, mas otimizar. Então a gente aproveita para usar. O mangarito é orgânico, não teve contato com veneno nenhum, né? Nem com adubo químico, nem com defensivo nenhum, né? Produzido aqui, aí a gente faz assim. Esse aqui é uma parte que eu falei no vídeo lá da colheita, que é a parte que a gente chama de gema central, que as bolinhas crescem tudo em volta dessa, né? Essa parte ela é um pouco mais dura, mas ela cozinha perfeitamente bem, tá cozidinha. A gente cozinha o mangarito assim, a gente lava ele com uma escovinha, cozinha com a casca, porque a casca dele é só uma película, né? Aí a gente pega e vai descascar e tirar essa película. Agora eu vou descascar, né? Tirar essa películazinha aqui é fácil de tirar. É que esse aqui tá quente, né? Eu tenho que deixar ele esfriar um pouquinho. Eu cozinhei duas gemas centrais, para eu poder fazer a massa, né? Então, antes dela esfriar, não vou deixar esfriar, só vou deixar esfriar a ponto de eu conseguir descascar. Aí eu vou fazer amassar ela tipo um purezinho, né? Fazer a massinha dela bem amassadinha. Pode ser passar no processador, o liquidificador vai ter que acrescentar água. Ou então no garfo, ou com o amassador de batata, né? Para fazer tipo um purezinho. Aí vai ser a base do pão. Vai ser um pão de mangarito, né? Aí deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Muita gente me perguntou que farinha que eu uso para substituir o glúten. Existe farinha no mercado, tá, gente? A receita tá aqui. A mesma receita que tá aqui no pacotinho da farinha, eu vou colocar é, no, no, na descrição do vídeo. A mesma receita que tá aqui. Essa receita é para fazer com a farinha sem acrescentar o mangarito. Mas pode acrescentar, por exemplo, eu vou fazer esse com mangarito, mas eu também vou fazer de biomassa de banana, de inhame, né? Dá para fazer com outras coisas. Dá para fazer com mandioquinha, dá para fazer com cenoura, né? E dá para incrementar. Por que eu uso essa farinha ao invés de ir juntar um montão de farinha ao mesmo tempo? Por uma razão muito simples. Essa é uma farinha que ela já é pronta, né? Ela já é uma farinha preparada para a receita e ela é um mix, né? Ó, mix de farinha, sem glúten, 1 quilo. A gente compra já pronta. Se a gente for fazer sem comprar a farinha já, o mix pronto, você tem que comprar polvilho, farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata. E aí você tem que ficar medindo tudo na hora de fazer. Você compra a farinha pronta, ela já vem esse mix em equilíbrio, né? A proporção certa de cada um. Então já ajuda bastante, né? Aí eu uso esse daí. É essa farinha. A receita básica é essa, só que o que eu vou fazer? Como eu vou colocar o mangarito, eu vou tirar aqui a recomendação aqui para fazer um pão de bom tamanho, né? É que eu usasse 5 xícaras e meia de farinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar metade desse valor, das 5 xícaras e meia, e eu vou colocar, ao invés disso, 2 xícaras e meia do mangarito e as 3 xícaras de farinha só para completar o ponto da massa, tá? Mas é a receita que eu vou colocar aí na descrição, do jeito que tá aí. Só que eu substituo a gente só mexe na massa. Ao invés de colocar toda a farinha, a gente coloca o mangarito. O resto é tudo igual, fermento, tudo a mesma coisa, né? Aqui eu vou ativar o fermento, né? E vou preparar direitinho o mangarito, e aí depois eu mostro pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês como que é fácil descascar. Olha que cor linda que o mangarito tem. Depois que ele tá cozidinho, macio, a gente só vai, ó, tirando a películazinha. É uma película que ele tem, não é nem uma casca, né?
A gente só vai tirando ela de fininho, limpa tudo, fica amarelinho, limpinho. Fica a coisa mais linda, é muito bonito. O mangarito, na verdade, é uma variedade, é um inhame, né? É da família das colocáceas, né? É um inhame. Aí, ó, é só a gente descascar todo ele. Deixa eu mostrar o outro descascado. Ó, esse aqui eu já descasquei por inteiro. Aí, aqui eu vou pegar, vou fazer um purezinho dele, né? Ele é sequinho, ó, bem sequinho mesmo. Dá pra fazer, olha que lindo que é. Aí aqui eu vou fazer um purezinho dele e vai ser a base, né? Pra eu poder substituir uma parte da farinha. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 3 xícaras de... Vou colocar 2 xícaras de e meia do purezinho do mangarito e vou acrescentar farinha suficiente até dar ponto. Teoricamente, teria que ser 3 xícaras para poder dar 5 xícaras e meia. Mas como o mangarito tem umidade, talvez dê um pouco menos, tá? O fermento usado, gente, é esse, ó, fermento seco, tá? É um fermento seco, não é aquele fermento úmido, não. É um fermento seco, mas é um fermento para massas, né? É esse aqui, é 2 envelopinhos, que vem a recomendação, tá na receita aí, tá? 2 envelopinhos para 1 quilo de farinha. Para ativar o fermento, são 2 xícaras de água morna, já tá aqui, tá? Aí são 2 envelopinhos do fermento, tá? 2 envelopinhos do fermento, que a gente usa aqui. Fermento eu não vou falar marca, vocês, cada um escolhe a marca que quiser, né? E são 4 colheres de sopa de açúcar. Eu aqui em casa raramente uso açúcar, quando eu uso açúcar é só para fazer alguma receita, e eu geralmente uso açúcar cristal. Tá? Mas pode ser açúcar demerara, pode ser o açúcar branco, pode ser o açúcar mascavo. É importante a gente ativar, né, os micro-organismos do fermento. Eu coloquei dentro da cuscuzeira porque fermento, se a gente colocar ele em um lugar escuro, a gente consegue ativar mais rápido, né? Então, como ela tem a tampinha escura também, eu ponho ela aqui, tá perto do fogão a lenha, meu fogão tá aceso, vai ficar morninho, rapidinho ativa o fermento. Aí demanda menos tempo de espera. Vou tentar mostrar pra vocês, ó, o mangarito. Peguei, ó, eu amassei com a mãozinha de pilão, de tempero mesmo. Eu não gosto muito de submeter alimentos assim a alta velocidade, né? Coisas de Emília. Aí, ó, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo a textura do mangarito das gemas centrais. Vira uma farinha, gente, ó, ele é bem enxutinho mesmo. As batatinhas menores, não, elas absorvem mais umidade. A gema central, não, ela é enxutinha assim, ó. Enxutinho mesmo, ó. Se eu quiser, do jeito que tá aqui, eu posso passar na peneira. Mas eu vou deixar os gruminhos dentro do pão, porque fica interessante, né? Uns pedacinhos dentro do pão. Fica bem legalzinho. Tá? Aqui já dá a medida que eu queria. Isso aqui, gente, não tá na receita, tá? É opcional. Isso aqui se chama psyllium. O psyllium é um tipo de fibra muito importante para a saúde, é excelente para poder ajudar o organismo a funcionar bem, para dar saciedade, e é ótima para poder manter a estrutura da massa, ajudar a massa a ficar estruturada. A gente hidrata ela, ela solta um gelzinho, então é ótimo. Isso aqui você pode acrescentar, né? Eu acrescento farinha de linhaça, linhaça dourada, por não ficar aquelas marcas pretas no pão, né? Eu acrescento as coisinhas que eu gosto. Isso aí fica a gosto de cada um. O psyllium eu acho fundamental. Goma xantana também, só que goma xantana tem que saber lidar com ela. Aí aqui na vasilhinha da batedeira, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 ovos, ovinhos aqui das minhas cocotas, ovo caipira, né? É bem amarelinho, né? E eu vou misturar esses 4 ovos com na receita vocês vão encontrar meia xícara de óleo ou azeite. Aqui eu vou usar banho, então eu não uso a meia xícara tão cheinha,
tá? Porque eu uso banha, banha é mais denso, né? Eu não uso óleo pra nada. Aí, como é banha, né? Eu uso uma quantidade um pouquinho menor, mas é pouca coisa também. Como tá muito frio aqui, a banha deu uma coagulada assim, mas normalmente fica líquida. Aí aqui, junto com os ovos e com a banha, você vai encontrar lá a recomendação do vinagre. Aqui eu uso o meu vinagre de casa, vinagre de maçã, que eu preparo, que tem a receita aí, que tem vídeo. E eu vou misturando aqui. Eu gosto de bater com fouet para poder aerar. Aí aqui eu vou colocar o psyllium que eu falei pra vocês, eu hidratei, ó, com água morna. Olha como que ele tá. Já deu, já liberou o gelzinho. Isso é muito bom para dar sustentação, né? Substitui aquela liga que do glúten, que nos alimentos que não tem glúten, não tem, né? Aí eu vou bater aqui. Aqui eu já posso acrescentar o mangarito, misturar, né? Aqui. Aí é só medir, né? Eu vou medir. Deu uma xícara. Deu 2 xícaras, na verdade, né? 2 xícaras do mangarito cozidinho, amassadinho. Eu misturo aqui bem misturadinho. Vai ficar gruminho no pão, é legal ficar. Eu acho interessante, né? Eu vou misturar aqui, vai pra batedeira agora. Eu tenho batedeira planetária, vai pra batedeira. Né? O fermento já tá ativado, ó. Vou mostrar o fermento. Já tá ativadinho, ó. Eu vou acrescentar o fermento, vai pra batedeira e eu vou acrescentar a farinha até dar o ponto. Aí eu mostro o ponto pra vocês. Aqui dá pra vocês verem, quando eu acrescentei o fermento, como é que ficou. Porque são 2,5 xícaras de água morna no fermento. Então, fica líquido assim, aí eu vou acrescentar a farinha lá até dar o ponto. Aí eu não vou medir, eu vou acrescentando até dar o ponto, que eu já, né, fica bom, tá? É isso. Aí, gente, ó, bateu lá na batedeira, né, ó. Tá certo pra fazer liquidificador? Não sei, né, nunca fiz. Comprei essa farinha, comecei a fazer uns pães. É pra ficar assim, ó, um pouco mais densa que uma massa de bolo, tá? Aí, vocês veem, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que acontece com essa farinha, desvantagem. A farinha, ela é super branca, porque ela tem polvilho, porque ela tem farinha de arroz, né? Então, o que que acontece? Você coloca um mangarito que é super amarelo, ele vai ficar clarinho assim. Qualquer coisa que você colocar, se você quiser fazer um pão amarelo, vai ter que colocar alguma coisa que, mesmo que fizer de abóbora, não vai ficar da cor da abóbora, porque a farinha é super branca. Então, ela derruba aí 3, 4 tons da cor, tá? Aí é só pôr em forma antiaderente, né? Nunca usei outra forma, não sei se fica legal. Sei que essa daqui não precisa untar. Aí a gente vai colocar a massa aqui, ó. Que nem fosse uma massa de bolo. Hoje tá frio, acho que vai demorar um pouquinho pra crescer, né? Mas o tempo de recomendação é o que tá aí, né? 20 a 30 minutos. Acho que depende do clima, coisa e tal. Claro que usando o mangarito vai crescer mais rápido, porque aí eu vou alimentar as amiguinhas do fermento mais, né? Com algo mais interessante. Sal, gente, sal aí diz que põe. Você põe se você quiser. Quem tá fazendo restrição, não põe, né? Eu coloquei um pouquinho, mas se você tá fazendo restrição de sal, não precisa pôr. Aí vamos ver, né? Eu já fiz com inhame, com o mangarito eu fiz, mas quando a gente ainda comia trigo. Então, é a primeira vez que eu vou fazer, vamos ver o que que acontece, né? Agora eu deixar crescer de 20 a 30 minutos. Depois colocar no forno, né? A temperatura do forno
A temperatura do forno é de 200 a 240 graus, é fogo alto. De trigo geralmente é mais baixo, né? Quando tiver pronto eu mostro. Aí, pessoal, ó, 20 minutos depois, ó como que tá. Já encheu a forma, né? Já cresceu bastante. Não cresce igual o trigo, não é a mesma coisa, né? E agora é hora de ir pro forno. 20 minutos foi tempo suficiente para ele dobrar o volume praticamente. A temperatura do forno varia, né? A temperatura do forno não. O forno, né? É a recomendação ali, 200 a 240. Mas o que que acontece? O tempo, na receita diz 40, de 20 a 40 minutos. Então é uma diferença muito grande, né? E esse negócio de tempo, aí depende do forno que você tem, né? Dependendo do forno que você tem, vai ser mais tempo ou menos tempo. Isso daí é normal, né? Depende do forno que a gente tem. Entendeu? Se for forno a gás, se é forno elétrico, se é forno a lenha, isso varia, né? Aí, gente, ó, tirei o pão, deu, deixa eu ver, fazer a conta, deu 10, 15, 20, deu 35 minutos, ó. Ó, tá assadinho, uma belezinha, né? Soltinho da forma, né? Porque é forma antiaderente. E as minhas formas eu faço cura nelas quando eu compro, então o antiaderente funciona de verdade. Não fica com lugares que aderem, não. Aí, ó. Ah, tá hiper quente. Tem que tirar da forma enquanto tá quente, tá? Senão vai suar. Ó, olha que cor linda. Aí quando assa, intensifica um pouquinho mais a cor, né? Ó. Olha que lindo. Né? Um segredinho, tá, gente? Pão feito com essas massas, com esse tipo de fermento seco, nesse tipo de forma de bolo inglês e com esse tipo de farinha, para ele não ceder no meio, mesmo que seja trigo também cede, se a massa for mole. Para não ceder no meio, você coloca o pão para esfriar, para descansar de lado. Deixa um tempo desse lado e depois vira do outro, seu pão vai ficar no formatinho bonitinho que você fez ele, ó. Olha que coisa linda. É um pão de respeito, né? É claro que não é com a mesma textura que o pão de trigo, né? Porque não tem o glúten, mas é fofinho, fofinho, ó. É um pão bem fofinho. Não é exatamente como um bolo, mas é bem fofinho. E dura aí. Não dura muito, porque só já essa aí, na hora que ele entrar aqui e tá quente, ele sai comendo, né? Mas é um pão muito bom. Tem um valor nutricional magnífico, né? E dá se quiser fazer doce, é só acrescentar mais açúcar. Se quiser colocar, às vezes eu coloco farinha de coco, às vezes eu coloco farinha de amêndoa, às vezes eu coloco farinha de amendoim. Eu tô sempre variando o gosto do pão para ele não enjoar, né? E para poder também variar o valor nutricional. É hora de aproveitar, já que vai fazer em casa, o que a gente vai fazer em casa a gente pode agregar muito mais nutrição, né? Eu queria dividir com vocês um dos aproveitamentos do mangarito, que dá para fazer o pão, né? E é algo assim bem interessante. Deixa eu ver se dá para cortar, tá muito quente. Deixa eu ver se dá para cortar aqui para me mostrar para vocês uma fatia como é que fica por dentro. Ai, tá mega quente. Ó, gente, é um pão super bonito, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, ó, os pontinhos amarelinhos dos gruminhos do mangarito. Como é algo que tem um sabor que ele gosta muito, vai ver. Aqui você pode colocar um requeijão, pode colocar uma pasta de amendoim, pode colocar uma pasta de gergelim, pode colocar uma pasta de gergelim com miso, né? Ou então pode colocar uma pasta de gergelim com molho shoyu, aí vai do gosto de cada um. O importante é fazer em casa, agregar valor nutricional, né? Para poder contribuir com o tratamento dele. E aí eu vou fazendo assim, né? Tô tentando dar a melhor nutrição possível para ele. Tá bom? Eu queria dividir com vocês que esse é um dos preparos.
Se alguém quiser que eu ensine, passe aí, ensine não, tá? Eu não falo que eu ensino nada pra ninguém, que eu também tô aprendendo. Mas eu partilho aquilo que eu sei. Se alguém quiser a receita aí como é que eu faço o da biomassa de banana, também posso passar, tá bom? Fraterno abraço pra todo mundo, fica com Deus, tudo de bom. Gratidão sempre.